E aqui a gente vai começar a falar dos pressupostos de comunicação interpessoal, só para a gente finalizar, tá? Então, existem alguns pressupostos quando a gente trabalha, quando a gente passa a informação sobre comunicação, sobre como que isso deve ser feito, tanto no ambiente corporativo, tá? Como nas relações pessoais, tá? Então, existem algumas máximas aqui que eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Então... Ou printarem. Ou printarem, Então, assim, você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que você saiba como. Não é o que falamos, é o como a gente comunica isso. De que forma que eu transfiro essa comunicação? Vou trazer um exemplo rápido, tá? Exemplo aqui que a gente já passa para a próxima. Estava numa reunião com várias pessoas da empresa e um colega de trabalho extremamente executor. Se ele é extremamente executor, ele é totalmente focado em resultado, bastante extrovertido, então ele pega e já fala, ele se comunica bastante, mas focado em resultado, não tanto em pessoas, em relacionamento. Curto e grosso, lembra? O grosso, perspectiva, percepção dos outros. E aí ele pegou numa reunião e mandou no dedo de um monte de gente. Não, por causa disso, por causa daquilo, que tem que ser coisa para tudo quanto é lado. E aí as pessoas todas ficaram assim e tal. E aí ele pegou e falou bem assim, poxa, mas o pessoal parece que não está reagindo, parece que não está respondendo, parece que isso e aquilo. E aí é o seguinte, qual era a comunicação que eu queria passar para ele? Cara, você está sendo interpretado como grosso. Sabe? Só que se eu falasse isso para ele, imagina eu chegar para ele e falar bem assim, fulano, deixa eu te falar um negócio. Você está sendo grosso com as pessoas. O pessoal está revoltado. Ninguém vai querer fazer nada desse jeito. Essa é uma comunicação, certo? Uma forma, como falar. O que eu fiz? Ele virou e falou bem assim, pô, as pessoas parecem que não estão querendo fazer as coisas, cara. Os caras não estão agindo, não estão respondendo, não estão fazendo. Aí eu falei bem assim, pô, fulano, mas pelo amor de Deus, hein? Você senta no dedo dos caras, manda coisa para tudo quanto é lado, os caras tomam no peito coisa e fica lá parado, bicho. Tem que ter mais calma, você tá mandando no meio do peito dos caras. Aí o que ele falou? Aí ele deu risada e falou, cara, pior que é verdade, né, cara? Tô mandando no peito mesmo. Ele falou, né? Com o sentido de brincadeira, entendeu? Humor. No humor. Eu trouxe humor em uma mensagem séria, importante. Mas o jeito que eu trouxe, eu fiz dando risada. Falei, cara, mas também você quer demais, tá mandando no peito dos caras. Tá nem ajeitando o terreno, tá pegando e batendo. Também não dá, né, pô? Toma cuidado, né? Aí ele falou, pô, verdade, né, cara? Pior que é mesmo, cara. Vou prestar atenção nisso. Pô, ainda bem que você falou e tal. E tudo certo. Qual que era o meu objetivo? Ele refletir a respeito do que ele estava fazendo e mudar, adequar. Qual foi o resultado? Ele refletiu a respeito do que estava fazendo e mudou a comunicação. Beleza? Então, assim, tomar esse cuidado, pensar antes de falar e não sair falando já de qualquer forma, tá? Então, olhar como você pode transmitir aquela comunicação de uma forma mais harmônica para o todo. Segundo, quando alguém não entende o que eu falo, a responsabilidade é minha. Essa daqui já deu algumas... como é que... Né? Já deu o que falar. Já deu o que falar, né? Então, porque a gente tem uma característica de falar assim, cara, a pessoa não entende o que eu falo. Cara, aquele tutor, meu Deus do céu, ele não entende o que eu falo. Natural, a gente fala muito isso. Só que existem situações e situações, né? Existem pessoas que têm dificuldade mesmo de entender, de aprender, enfim, ok, eu não estou falando dessas situações. Mas existe uma questão que a gente adota quando a gente tem essa postura, que é de não adaptar e não flexibilizar a nossa comunicação para atingir o objetivo que a gente espera. Então, quando eu assumo que quando alguém não entende o que eu falo, a responsabilidade é minha, eu começo, primeiro, eu tenho autonomia para mudar aquela situação, eu tenho autonomia para mudar o resultado. Segundo, eu começo a encontrar formas diferentes de me comunicar para que aquilo seja feito da forma que eu realmente espero. Então, se a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de entender o que eu estou falando verbalmente, escreva, coloca tudo na receita, desenhe. Coloca ali, olha, tal dia você vai fazer isso, você vai passar na recepção, você vai fazer isso. Começa-se a mudar as estratégias de comunicação para que você consiga atingir um objetivo que é seu. Você, como comunicador, você tem que assumir. Você que é o responsável por assumir a conduta mais adequada naquela situação. E aí você pode, por exemplo, certificar, validar de que foi compreendido.
Então, eu acabei de explicar várias coisas. Aí eu posso validar se a pessoa compreendeu de maneira adequada. Ok? Porque o ideal é que a pessoa diga o que vai ser feito. Então, você pode, porventura, falando bem assim, beleza, então só para recapitular, como que você vai fazer? Aí a pessoa fala, vou fazer A, B, C, E, G. Fala, não, então, antes do E, vai ter o D, e tal, não sei o quê. Então, você tem a oportunidade de ser mais assertivo. Ponto importante na validação. Nunca fale assim, ó. Fale para mim, vamos recapitular para ver se você entendeu. Para ver se você entendeu. De jeito nenhum, porque você tá, de alguma forma, você está depreciando a outra pessoa. Põe a responsabilidade de você, cara, só para ver se eu me fiz claro, só para ver se eu consegui explicar de forma correta, como que você vai fazer isso? E aí você traz essa reflexão e essa validação. Pessoal, tem uma frase que é mágica é, eu acho que eu não me expressei de forma clara, desculpa. Isso é mágico, relacionamento com o cliente. Por quê? Você está assumindo a responsabilidade para você e você não está jogando culpa em cima das pessoas. Então, às vezes, você comunicou algo para um cliente, o cliente não fez. E ele fala, não, mas eu entendi que não era para fazer. Você tem duas opções. Ou você fala que ele não entendeu, ou você fala que talvez você não tenha sido claro. A grande questão é a seguinte, nessa escolha. Se você fala que o cara não entendeu, isso é agressivo. Ninguém gosta de ouvir que não entendeu algo, porque dá uma impressão de que, tipo, cara, não você está dizendo que eu não sou capaz? Você está dizendo que eu não sou capaz de entender. Então, isso soa agressivo. Então, a gente tem que deixar o ego de lado nessa hora e falar bem assim, não, perfeito, então, Aline, talvez eu não tenha me expressado bem, peço desculpas por isso. Mas eu vou recapitular aqui, então, é assim, 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 assado. Por quê? Porque na hora que você fala isso, sabe qual é o comportamento do outro lado? Na hora que você assume a responsabilidade e você fala, talvez eu não tenha me expressado claramente, desculpa. Na hora que você faz isso, é natural que a pessoa fale, não, imagina, acontece. E aí o clima já resolveu. Ou talvez ele fala, não, ou eu não entendi, né? Muitas vezes também acontece isso. Então, assim, é foco na solução. Se eu quero solucionar, para que eu vou inflamar a relação? Para que eu vou falar, pô, você não entendeu o que eu te falei? Só vai gerar discórdia. Não faz sentido nenhum. Gente, isso muda o jogo, tá? Muda a vida. Mudar isso, muda completamente as relações. Muda mesmo, tá? Cara, eu acho que eu não me fiz claro. Você dá continuidade. Ixi, eu uso isso direto, gente. Tem inúmeras situações que eu falo bem assim, claro, eu tenho certeza que eu comuniquei de forma clara, eu mandei pro WhatsApp, eu deixei escrito e tal, a pessoa fala, não, mas você não falou isso. Aí na hora o que eu faço? Aí eu, desculpa, acho que eu não tenho, talvez eu não tenha me comunicado da forma mais assertiva, mas vou recapitular e tal. E resolve a situação. Joga o ego de lado e resolve a situação. O outro pressuposto é que quem domina a negociação é sempre quem faz perguntas, tá? As perguntas, elas são mágicas, né? Não só para a gente parar de pressupor as coisas, ao invés de pressupor, por que não perguntar, né? Mas também para a gente começar a entender como que a gente pode solucionar as questões. Como que eu posso me comunicar de uma forma diferente? Como que eu posso me relacionar de uma forma diferente? Ou seja, encontrar soluções. Sabe tá? o que é necessário? O que é primordial para a tomada de decisão? Vamos lá. Digam aí, o que vocês acham que é o primordial para a tomada de qualquer decisão? Eu preciso tomar uma decisão importante. Eu preciso de... O que eu preciso ter para tomar uma decisão? Vamos, Aline. Não tem certo e errado, dá para falar. Não tem problema não. Conhecimento? Conhecimento, excelente. Informações, embasamento. Eu não consigo tomar uma decisão assertiva se eu não tenho embasamento suficiente para. E como que eu consigo conhecimento e informações numa situação? Através de perguntas. Então, muitas pessoas acabam pecando no atendimento a clientes, na prestação de serviços, porque pressupõe muitas coisas, age de determinada forma, entrega determinado bônus, que na verdade para o cliente nem é bônus, ele nem vai usar, porque falta fazer perguntas. Então, primeiro busque informações, capte o máximo possível de informações para depois tomar suas atitudes, suas decisões. Um ponto importante aqui, as perguntas, elas servem não só para o relacionamento com as outras pessoas e para as negociações, mas também para o nosso relacionamento com a gente mesmo.
Muitas vezes a gente se dá resposta para as coisas. Vou dar um exemplo. Vanessa, por que você age assim, assim, assim? Cara, porque eu sou muito teimosa. Cara, por que ao invés de responder isso, você não faz uma pergunta? Cara, é verdade, por que eu não estou agindo dessa forma? E se fosse diferente? Como que seria? Como que seria? Quando eu me dou resposta, é aquilo em ponto final. Quando eu faço perguntas, eu abro um leque de possibilidades. E às vezes eu posso encontrar alternativas dentro de mim mesma. E se fosse diferente? Cara, mas e se eu adotasse outra postura? Quem que pode ser uma pessoa que é uma referência nesse sentido para mim? Quem que agiria de uma forma diferente que eu admiro? Tem uma pergunta que é muito interessante, assim, eu até dei risada lembrando dela, porque o resultado é maravilhoso e ao mesmo tempo é engraçado, chega a ser engraçado. Por exemplo, quando você chega para alguém e pergunta bem assim, cara, como que você pode fazer tal coisa? Aí a pessoa responde, eu não sei. E no imediatismo, assim, já nem pensa, fala, não sei. Aí você pergunta, se você soubesse, o que seria? Acho que seria A, B, C e D. Olha que doideira. E se você soubesse, já instiga, já estimula para que você traga respostas. Isso a gente pode usar com a gente. Falando assim, cara, eu não consigo fazer tal coisa, tá certo. Mas se eu soubesse fazer, como que poderia ser? E aí você começa a trazer ideias. Beleza? Então, perguntas. E aí, aqui fica mais uma tarefa. Então, primeiro você vai perguntar lá, né? A primeira tarefa, parar para situações e se perguntar, isso é uma pressuposição ou é um fato? Aqui a segunda tarefa, que é se faça perguntas. Faça perguntas para os outros. Pergunte para as pessoas, né? E aqui a gente coloca mais um exemplinho, né? De por quê, o quê, como, quem, quando, onde, né? Pergunta. E aqui a gente volta para o exemplo da Carol. O que a Carol fez? Ela captou uma informação. E é uma informação relevante. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem acesso a algumas informações e a gente acha que não tem nada a ver com o que a gente faz. Ah, o cara que é meu cliente, ele gosta de jogar xadrez. Ah, mas não tem nada a ver com o processo de coaching, não tem nada a ver com isso, aquilo. Cara, lógico que tem a ver, é uma informação. E aí você pode analisar se você consegue utilizar essa informação de maneira adequada, de maneira estratégica. Que foi o que a Carol fez. Como eu posso falar de moto com esse cliente? Se ela não tivesse feito essa pergunta, ela provavelmente teria assumido que, cara, não tem jeito, eu não tenho moto, eu nunca pilotei moto, eu não tenho nada de moto. Ponto. Eu já passei por essa situação com clientes, Carol, que eram apaixonados por armas. Eu falei, o que eu vou falar de arma com o cara, né? E a gente tem que ir trabalhando para poder falar do assunto. Você não precisa ser um exímio conhecedor de um assunto para falar sobre o assunto. Isso é interessante. A gente pode aproveitar de histórias terceiras, por exemplo. Então, pode falar sobre um amigo que é apaixonado por arma, um fulano, aí fulano gosta de faca. Cara, tem um grande amigo meu lá de Botucatu que é apaixonado por faca, ele é colecionador, ele tem punhal da época dos bandeirantes. O cara fica assim, ó, vidrado, e não tem nada a ver comigo, eu não entendo nada de faca. Nada. Mas eu estou gerando conexão. Beleza? E aí, mais um trecho aqui de Provérbios, né? Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão. Mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Porque na hora que você começa a fazer perguntas, você consegue encontrar realmente a verdade. Tá? Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Cara, essa frase é forte e é bem verdadeira. E isso é extremamente importante. As pessoas que conseguem entender essa frase, entender não a frase só, mas o conceito que está por trás da frase, conseguem mudar o jogo em termos de marketing e de resultados de negócios empresariais. Quando a gente fala para o todo, fala bem assim, se você tem esse cachorro, não sei o que, para cachorros nós fazemos tal serviço, por aí vai. Quando a gente fala assim, de maneira muito aberta, a gente não conecta com ninguém. Na hora que a gente afunila para o que é o nosso cliente ideal, a gente consegue se conectar com a pessoa. Então, vamos supor que o meu cliente ideal é uma mulher de 35 anos, aproximadamente, que mora no Espírito Santo, que é separada, que foi casada e se separou, e blá, blá, blá. Beleza. Imagina eu falando bem assim para o mercado. Se vocês quiserem, a gente tem tal serviço. Funciona assim, assim, assado. Ligue para tal local. Isso é uma coisa. Agora, imagina uma outra coisa. Uma outra propaganda, um outro comercial, uma outra comunicação.
Se você é mulher, tem aproximadamente 35 anos, passou recentemente por uma separação, tal. Cara, o que acontece? Na hora que uma mulher de 35 anos, aproximadamente, que acabou de passar por uma separação, ouve isso, vê isso, fica sabendo disso, ela fala, tá falando comigo. E aí você gera uma conexão muito maior. Então, às vezes, a gente tem vontade de abraçar o mundo e falar bem assim, não, eu tenho que falar com todo mundo. Eu tenho que falar desde o seu Zé até o seu Antônio. Só que não, você tem que falar com quem você quer atender. Quanto mais assertivo você for na sua comunicação, mais assertivo você vai ser na captação de clientes. E melhores vão ser os resultados. Às vezes, quando a gente quer abraçar o mundo, a gente capta isso de cliente. Na hora que a gente quer simplesmente os clientes que a gente gostaria de atender, a gente capta isso de cliente. Muito mais. Beleza? Ponto importante aqui no dia a dia, né? Fora do aspecto do marketing. O marketing existe o tempo inteiro. Né? Não é só propaganda, que foi o exemplo que eu trouxe. Não é. Assim, ó, falar o nome, fundamental. A pessoa não quer ser tratada como mais um, como todo mundo. Cara, mas todo cliente faz isso. Cara, mas eu não sou todo cliente. Não tem que generalizar situações. Então, falam pelo nome, né? Outro exemplo prático, grupos de WhatsApp. Você vai lá e fala assim, gente, ó, fulano de... vocês precisam fazer isso e aquilo. Cara, às vezes a pessoa nem leu a sua mensagem. Então, se você quiser direcionar uma mensagem para alguém, vai direto com ela, fulano, fala o nome dela. Né? Porque senão a gente acaba não tendo a resposta que a gente gostaria de ter. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de direcionar a nossa comunicação para quem realmente a gente quer comunicar. E adequar a nossa forma, porque às vezes, eu vou dar um exemplo prático. Os nossos clientes, eles não acessam e-mail. E o pessoal do financeiro, eles mandam e-mail. Eu falei assim, gente, não funciona. A gente faz um alinhamento. Mandar pelo WhatsApp. Porque pelo e-mail não rola. Então, eu não posso assumir que todo o mercado acessa o e-mail. Os nossos clientes, a maioria, não acessam. Então, eu preciso adequar a minha comunicação de uma forma que eles acessem isso. Ô, gente, vocês não sabem do tanto que é triste a gente ver, tipo, um empresário, um cara empreendedor falando bem assim, mas se o cara não acessa o e-mail, o problema é dele. Não tivesse passado o e-mail, então. Como assim? O problema é dele, meu amigo. Experiência de atendimento é tudo. Adequa para o cliente o que é o ideal para ele. Você vai ter cliente que quer tudo por e-mail, vai ter cliente que quer tudo por WhatsApp. Adequa, personaliza, que aí você consegue gerar um nível maior de satisfação para os diferentes clientes. Beleza? Esse ponto dá o que falar também. O óbvio só é óbvio para você. Então, precisa ser dito, tá? Não existe essa questão de tipo assim, mas isso é óbvio, mas isso ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. Isso é óbvio para mim. Eu tenho que assumir que isso é uma premissa básica de qualquer relação, tá? Por quê? Quando eu trato as coisas que são óbvias para mim como óbvias, eu não comunico aquilo que a pessoa tem que fazer. E isso dentro de, por exemplo, quando eu estou liderando alguém, isso é muito, muito, muito grave. Quando eu estou me relacionando com o tutor, às vezes, vou te dar um exemplo de óbvio, tá? Cliente. Eu passei por essa experiência. Prescrevi para uma paciente que está com uma pneumonia super grave, e a tutora não tinha dinheiro para manter mais a paciente na internação, e ela tinha tomado ceftriaxona. E aí, eu falei assim, como que a gente vai fazer, né? Porque vai ter que liberar, porque a tutora não tem dinheiro para pagar a internação, mas ela já está com o protocolo com ceftriaxona, e como é que eu mando para casa? Não vai dar para fazer intravenoso, né? Ou ela vem aqui 2 vezes ao dia para a gente fazer intravenoso, ou se ela não puder, eu vou ter que falar para ela fazer subcutâneo em casa. A gente já tinha tido algumas experiências de ceftriaxona subcutâneo funcionando, tá? Então, a gente já fazia isso dentro da internação. Beleza. Aí, a gente foi, conversou com ela, conversamos entre a gente, vamos fazer subcutâneo então e vamos acompanhar o hemograma? Vamos. Ok. Então, fizemos a receita, a ceftriaxona tem que diluir com água para injeção. Certo? Colocamos o frasco de ceftriaxona junto com a água de injeção, as seringas, tudo, mostramos como que fazia na paciente e tal, foi para casa. Só que não estava escrito na receita, dilua com água para injeção, a tutora diluiu com água filtrada a ceftriaxona.
É legal ver a cara de todo mundo, né, quando a gente fala. Porque é óbvio, não é? É Você óbvio. entrega os 2 frascos, né? Não é óbvio. Poxa, é óbvio, né? Pediu para diluir, é um medicamento, é óbvio. É óbvio para para quem? mim, que faço isso todo dia. Para a tutora não é. Então, a gente tem que parar com essa situação de achar que as coisas são óbvias. Nada é óbvio até que eu explique como é que faz. Tá? Então, a gente assumir isso para a gente minimizar problemas na nossa rotina. Tá? Aline. Pode falar, Aline. Lembrei de uma agora também que é bem isso. De uma palestra, alguma coisa, algum lugar que eu ouvi um relato de uma clínica que atendeu um paciente super crítico também, que não tinha muito mais opções de tratamento. E o veterinário falou assim, olha, a melhor opção aqui seria a eutanásia. Ela falou, tá bom. Deixou o cachorro lá, foi embora. 1 hora depois ela voltou para buscar o cachorro. Eu deixei aquele para fazer a eutanásia, eu vim buscar. E aí? Meu Deus, que grave. Como é que se explica? Porque o veterinário não explicou o que era a eutanásia. Nossa. Aí pressupôs que o cliente saberia o que era a eutanásia. Ele veio buscar o cachorro. E aí? Aline, eu vou usar esse exemplo com certeza daqui para frente. Nossa. Isso foi real. Eu não lembro quem falou em alguma palestra, mas foi verdade. Eu falei assim, mas como assim meu cachorro morreu? Eu deixei ele só para fazer eutanásia aqui. Olha o quanto é importante a gente trazer o que parece ser óbvio, né? Então, que é óbvio pra gente, exatamente, né? Exato. Então. Assim como, gente, tem coisas que são óbvias para o mecânico e pra gente, a gente fala assim, velho, eu não faço ideia do que é isso. O mecânico virou pra mim e falou bem assim, não, isso aí é bieleta. Tá, que diabos é bieleta, cara? Sei lá que é bieleta. Certo? Então, assim, parar disso, tá? Já assumir isso como uma nossa responsabilidade de explicar para as pessoas, né? Outro ponto, a percepção nunca é igual de uma pessoa para outra. Então, essa imagem mostra muito bem isso. A gente adora essa imagem, né? Uma imagem muito simples que traz as diferentes percepções a respeito da mesma coisa. Lembra das realidades subjetivas? É exatamente referente a isso. A percepção sempre vai ser diferente. Então, a gente tem que estar ciente para isso na hora de se comunicar, porque a pessoa pode interpretar de uma forma diferente da que a gente interpreta. A gente tem que estar atento a isso. A gente fala que cada um tem as suas lentes individuais a respeito do mundo, tá? Então, às vezes eu olho para uma situação, eu vejo que as mulheres estão brigando. Às vezes eu olho para a situação, imagina, a mulher está incentivando a outra, porque são lentes distintas. Não existe, não é bom nem ruim, são só diferentes perspectivas.